Salve pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal da Escolha Educação, um projeto que visa uma coisa muito importante que é o empoderamento pelo conhecimento. Nós somos um grupo de professores, né, que estamos trabalhando de forma voluntária para produzirmos aqui aulas que possam te ajudar a conhecer um pouco mais a respeito do tema que é abordado ou que está sendo abordado na aula. Nesta aula de geografia, eu, professor Paulo Mendes, aqui da Escolha Educação, vou trabalhar com o quê? Vou trabalhar com os tipos e com as características da vegetação no continente europeu. Tá? Eu já gravei uma aula aqui sobre a Europa, quadro natural inteiro, você pode procurar aí no canal que você vai estar encontrando, né? Mas aí agora eu estou dividindo um pouco, vou gravar sobre vegetação, ok? Então você vai encontrar o quê? Uma identificação, uma descrição, caracterização e análise dos principais tipos de vegetação do continente europeu. Daqui a pouco vou gravar sobre a Ásia, daqui a pouco vou gravar sobre o continente africano, né, e outras áreas. Brasil já tenho gravado lá, então faz o seguinte, ó, para começarmos essa aula, né, aquela recomendação básica e importante. Pega o seu cadernão, né, aquela sua lapiseira, aquela sua caneta para fazer as anotações e se embora aqui comigo. Então vou falar de vegetação no continente europeu, mas aí eu tenho uma coisa muito importante para te dizer, ó, botei aqui, eu vou destrinchar essas figuras, ok? Mas eu tenho uma pirâmide aqui mostrando, né, a vegetação a partir do quê? De uma área de alta latitude, ou seja, de uma região polar, chegando até uma região tropical, ok? E aí, se eu vou falar de vegetação, a vegetação ela tem uma íntima relação com o relevo. Então tem um mapinha aqui do relevo europeu, vou dar uma passada por ele já já, e ela tem uma íntima relação com as questões dos climas, ou seja, com os tipos climáticos de um determinado lugar. Então nós vamos olhar, né, a vegetação a partir desses elementos. E aí então, já te convido para dar uma revisadinha no item chamado relevo europeu. Então quando eu olho para o relevo europeu, eu ou você, ou quem quer que seja, o que é que a gente tem que pensar? Que na Europa predominam as planícies, ou seja, as terras baixas. Ao lado dessas terras baixas tem alguns planaltos. As planícies vão até 200 metros de altitude, os planaltos começam acima de 200 metros, e no sul da Europa, mais especificamente na vertente aqui, para o Mediterrâneo, e nesta região aqui, no sudeste da Europa, nós vamos encontrar o quê? Aquelas cadeias montanhosas mais elevadas, como é o caso dos Alpes, como é o caso do Cáucaso. Ok? Então, quando eu olho para a Europa, né, a vegetação vai estar cobrindo esta área. Então, 70% do território formado por planícies, basicamente. E aí eu vou tendo o quê? Na questão do relevo, influenciando essa dinâmica, mas também a altitude dele influenciando nessa dinâmica da vegetação. E, ao mesmo tempo, a latitude. Conforme eu vou para o norte da Europa, a vegetação vai mudar, ok? Então, no relevo, comentei esse pequeno aspecto, vamos a um próximo aspecto. Clima. Quando nós olhamos para o clima europeu, o que nós identificamos aqui? Então, vamos juntos, ó. Tem um clima mediterrâneo no sul, clima mediterrâneo tem duas estações bem definidas, né? Clima mediterrâneo, ele vai ter verões secos e mais quentes e invernos frios, com mais chuva. Tem um clima que predomina no continente europeu, que é o clima temperado. O clima temperado também tem duas estações bem definidas, tá? Então, verões quentes e chuvosos e invernos frios e secos. Só que no caso do clima temperado, ele tem uma variação. Um temperado com influência do oceano, tá? Com influência da maritimidade, e um temperado com influência da continentalidade. E aí a gente vai ver isso um pouco mais adiante. Aí quando eu vou mais distante do Equador, né, quando eu estou indo em direção à zona polar, eu vou ter o quê? Um clima frio. E a gente vai ver lá que clima frio é bem diferente de clima polar, né? E temos bem no extremo norte, na zona do Ártico, um clima polar, ok? E aqui, no sudeste do continente europeu, nós temos uma vegetação um clima chamado de clima semiárido. Clima semiárido, as chuvas são irregulares. Então, eu vou juntar relevo
relevo, clima, para chegar àquilo que é o objetivo desta aula, que são os tipos vegetais da Europa. Então, vamos adiante, para você perceber aqui. Uma das coisas importantes, né, em termos de clima, é você fazer a leitura de climogramas. Né? Então, no caso do clima temperado, duas estações bem definidas, né, dois tipos, um continental e um oceânico. Continental mais seco e oceânico mais úmido. Continental com maior amplitude térmica, né, oceânico com menor amplitude térmica. Aí eu tenho um clima semiárido. Clima semiárido. Neste caso específico, este climograma não é, né, do continente europeu. Veja que as temperaturas aqui, o climograma é de um clima semiárido, mas ele não está no hemisfério norte, porque se ele estivesse no hemisfério norte, as linhas de temperatura não estariam, né, necessariamente subindo desta maneira, né, nesta região. Aliás, muito pelo contrário, acabei de falar uma besteira aqui, eu vou corrigir ao vivo e não vai ter edição, tá? Vai ficar. É do hemisfério norte, sim, a temperatura está subindo, subindo em junho, julho, e depois ela vai baixar, mas ela vai baixar, né, típica desta área mesmo aqui do continente europeu. Então eu tenho médias térmicas menores do que a do deserto, né, e um pouco mais úmido do que as áreas desérticas, faz sentido. Aí você vai ver que as chuvas estão lá entre junho, julho, agosto e setembro, que é o período do verão. Aí eu tenho o clima mediterrâneo. Aí no clima mediterrâneo, veja, a temperatura vai subir aqui no verão e as chuvas vão diminuir. Em compensação, as chuvas estão maiores, né, no período aí do inverno. E por fim, aquele conjunto relacionado aos climas frios. O frio, então, está próximo, né, próximo das áreas polares, invernos rigorosos e longos. Faz muito sentido, o climograma sai de quase menos 14 aqui, né, e vai até por volta de 14 graus, né, de média no verão. Aí eu tenho um clima frio de montanha. Clima frio de montanha, ele vai acontecer naquelas áreas mais altas, e as áreas mais altas, principalmente da Europa, estão aqui, né, no sul, na região dos Alpes, pode estar lá no norte também, tem a questão dos Alpes escandinavos, né, ou nos montes Urais, que estão separando aí a Europa da Ásia. Mas eu tenho o quê? Típico de áreas de, né, elevadas altitudes, e eu vou ter médias menores, Então, vou ter média menor, né? Não está tão frio quanto o clima frio, a média aqui está um pouco menos frio, mas em compensação a temperatura no período do verão, ela não é tão alta, né? Tão alta aqui serão 14 graus, tá, gente? Ela não chega próxima dos 14 no verão. E o clima polar? Aí no clima polar, latitudes acima de 80 graus e as médias térmicas extremamente baixas, sai de menos 40, vai até menos 7, depois volta para menos 40. Tá certo? Então, estas características vão interferir diretamente na vegetação. Aí eu olho para o mapa, né, do uso da terra na Europa. O que eu tenho? Eu tenho grandes áreas aqui, né, áreas agrícolas, eu tenho, na realidade, vegetação florestal, nessas partes mais verdinhas aqui, mais claro esse verde. Aí eu tenho uma vegetação campestre, né, uma vegetação campestre que a gente vai observar em algumas áreas. Vai aparecer muito pouco aqui nesse mapa, na realidade, né? Que é uma vegetação de áreas de pradarias e áreas de estepes, e tem uma enorme área agrícola, né, nesta área toda aqui. Então tem pastagem, então esse é um mapa que serve um pouco de referência. Mas vamos ao tema da aula. Então, quando eu olho as paisagens vegetais na Europa, eu encontro uma floresta temperada, né? O nome já, olha, clima temperado, uma floresta temperada, ok? Eu tenho uma floresta boreal ou taiga, boreal é o mesmo que norte, né? Então, ela está ao norte da floresta temperada. Eu tenho uma vegetação de estepes e pradarias, que estão aqui, nesta região, né, a sudeste do continente, e eu tenho uma vegetação mediterrânea, na área sul, e uma vegetação de altitude que vai corresponder, né, à região, por exemplo, dos Alpes, conforme a gente viu. E bem no norte, eu tenho uma vegetação de tundra. Então, quando eu olho uma vegetação em qualquer lugar do mundo, ela vai ser classificada de acordo com o tamanho em arbórea, que são aquelas árvores de grande porte, arbustiva, que são aquelas árvores de médio porte, e herbácea, que é aquela vegetação rasteira.
Ok, aí nós vamos um pouquinho adiante. Aí agora nós vamos olhar o seguinte, eu comecei chamando a sua atenção para o fato de que a latitude, ou seja, a posição do lugar em relação ao Equador, tá, vai interferir na vegetação, e que a altitude, ou seja, a posição de um lugar em relação a, né, a altitude, em relação ao nível do mar. Então, se esse lugar é muito alto ou se ele não é tão alto, comparativamente aí ao nível do mar, que é o nível de base. Então, vamos olhar essa figura, ó. Eu estou no polo, eu estou numa alta latitude. Aí eu estou saindo do polo e vindo em direção à área do Equador. Então, eu peguei aqui uma vegetação, né? Ó, uma vegetação típica de área tropical. Então, aqui seria uma latitude 0 e eu estou indo em direção ao polo. Da mesma forma, né, eu estaria aqui no nível do mar, estou subindo, tá? Estou subindo uma área, e subindo mesmo, literalmente, né, indo para a parte mais alta. Nesse caso, eu vou ter o quê? Ó? Uma mudança na vegetação, ok? Então, a latitude, a posição que o lugar está em relação ao Equador interfere na vegetação, então as áreas mais quentes, árvores maiores, as árvores, né, aí você vai tendo uma vegetação que vai diminuindo na medida que vai esfriando, e a altitude também vai influenciar. No caso da altitude, eu peguei uma outra figurinha aqui, ó, para te ajudar, né? Então, é claro que aqui, ó, na parte mais baixa desse relevo, não tem uma floresta de grande porte. Por quê? Porque a gente está vendo aqui que a galera está lá fazendo agricultura. Então, todas as vezes que nós, seres humanos, ocupamos um determinado território, né, o que vai acontecer nesse lugar? Vai ter, né, a gente retira a vegetação. Então, necessariamente, né, a gente acaba desmatando. Então, se você for áreas agrícolas ou áreas de cidades, tem um desmatamento intenso. Na medida em que eu vou ganhando altitude aqui, ó, na medida em que eu vou subindo, olha o que vai acontecendo com a vegetação, né? A vegetação ela vai mudando, por quê? Porque não só a temperatura vai diminuindo, tá? Como também as espécies vegetais adaptadas a estas condições climáticas, elas vão mudando. Então, vou ter entre 2.000 e 3.000 metros, né? Algumas poucas áreas ainda com pastagens, mas quando eu chego numa altitude acima de 3.000 metros, eu já tenho uma área toda coberta de gelo aqui, ou toda coberta de neve. Então, lembrando, latitude, minha posição em relação ao Equador, e altitude, a minha posição em relação ao nível do mar. Estas duas coisas interferem na vegetação e, obviamente, vão interferir na vegetação europeia. Agora, então, vamos nós para o continente europeu. Então, imaginando que estivéssemos observando, né, o continente europeu vindo da região ártica, né, para a região temperada, porque no caso da Europa, o que a gente não vai encontrar na Europa é esta vegetação aqui, ó, tropical, ok? Mas nós vamos ter uma tundra, nós vamos ter uma floresta boreal ou taiga, nós vamos ter uma floresta temperada, nós vamos ter nesta região, não uma savana, né, mas nós vamos ter estepes e pradarias, e aí eu vou caracterizar com vocês cada uma delas direitinho. Aquele momento para uma breve interrupção para dizer o seguinte, ó, você que chegou nesta aula, né, se você que está aí me acompanhando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreve. Se não curtiu, curta, porque senão daqui a pouco você esquece. E se você souber que tem mais alunos aí que vão precisar desse conteúdo, né, que esse conteúdo poderá ajudá-los a entender melhor, para fazer uma prova, para fazer, né, algum simulado qualquer, por favor, divulgue, isso vai nos ajudar bastante. Combinado? Então vamos adiante agora, olhar as características gerais. Estou no norte da Europa, estou na região do Círculo Polar Ártico. Qual é a vegetação que eu tenho lá? A tundra. Então a tundra é uma vegetação rasteira, né, que vai aparecer num curto pedaço do ano somente, quando o solo estiver descongelado, chamado permafrost, que é aquela camada superficial do solo descongela, aí você tem uma vegetação, né? Aí você vai perceber aqui, ó, que tem uma vegetação até um pouquinho maior, não é só formada por musgos e líquens não, né? Mas por quê? Porque essa vegetação é uma área que está mais distante, não é tão alta, então o acúmulo de gelo é menor, e ela consegue sobreviver durante um determinado período, ou pelo menos, né, ela consegue crescer durante um período. Então, a tundra
Né? Se você for pensar, pensa naquelas renas do Papai Noel, né? Na região da Lapônia, por exemplo, lá pastando. Seria esta região, ok? Aí nós vamos agora para uma outra área. Né? Então, ao sul da tundra, eu vou ter o número 1 aqui, ó. Quem é o número 1? A floresta boreal ou taiga, também chamada de floresta de coníferas. Elas vai aparecer quase sempre a partir ali da latitude dos 50 graus e ela vem até, né, ó, aqui a latitude do círculo polar são 66 graus. Mas a gente tem o quê? Se fosse possível pegar, né, se fosse possível é que eu não fiz, né? Mas se pegássemos um mapa vindo da América, então da região do Canadá, né, temos essa floresta, que é a floresta boreal ou taiga, passando pela Europa e ela segue pela Ásia. Tá? Então, nós temos a presença aí, nesta faixa de latitude, do mesmo tipo. Então, é uma floresta formada basicamente por poucas espécies. Essas espécies são chamadas aí de coníferas. Por quê? Porque o topo, né, forma uma espécie de um cone. São folhas fininhas para que não fique parado muita neve ou muito gelo sobre ela. Ok? Ao sul desta floresta de conífera, predominando no território europeu, nós vamos ter uma floresta chamada de temperada. Então, esta floresta temperada, também formada aí por pinheiros, além de outras árvores, né? Tem pinheiros, por quê? Porque está na divisa ali entre a floresta boreal e a floresta temperada. Então, você vai ter uma variação que vai, né, de árvores também, ó. É uma floresta de grande porte, então uma vegetação arbórea, tá? Então, floresta boreal ou taiga é arbórea, floresta temperada é arbórea. E aí tem uma diferença aqui, ó. Né? Então nós vamos ter, além dos pinheiros, a faia, o carvalho, que é este tipo de vegetação que está representado aqui, e ela tem duas outras características, né? É uma vegetação chamada de caducifólia. O que é uma vegetação caducifólia? É aquela vegetação cujas folhas caem, né? Principalmente no inverno. Finalzinho do outono, início do inverno, a vegetação, né, perde a sua folhagem, ok? Qual é o tipo de atividade econômica que se tem em termos da taiga e da floresta temperada? Exploração de madeira. Por isso que grande parte dessas florestas foram desaparecendo ao longo do tempo em função dessa exploração. Beleza? Vamos adiante? Ó, vamos pegar então agora, estamos no sul da Europa. No sul da Europa, né, então, na área europeia, que está banhada aí pelo mar Mediterrâneo, tem um clima chamado de Mediterrâneo, que é um clima, conforme eu disse agora há pouco, que é, né, marcado por duas estações bem definidas, invernos frios e úmidos e verões quentes e secos. Então, uma das características da vegetação mediterrânea é que ela é uma vegetação xerófita, ou seja, uma vegetação típica de regiões secas. E aí tem dois tipos aqui de plantas, né, os maquis e os garrigues, que estão representados inclusive aqui nesta foto, que estão muito presentes nessa área. É claro que a vegetação mediterrânea, o clima mediterrâneo, estão não só no sul da Europa, assim como também estão, né, no norte do continente africano. Mas é esta característica, uma paisagem bem mais seca. Tudo bem? Aí nós vamos agora, né, por uma outra parte, ó. Agora, né, estamos aqui na região do sudeste da Europa, vindo para aquela área onde está a Armênia, o Azerbaijão, né, poderia ter colocado o mapa aqui com os nomes dos países, mas não achei necessário. E aí, nestes lugares, o que nós temos? Ó, né, lembrando, na Europa predominam os relevos de planícies, então as estepes e as pradarias são áreas normalmente planas, né? São áreas que são, do ponto de vista do relevo, muito adequadas para áreas de pastagens, assim como para a agricultura. Então, nós vamos ter esses dois tipos de vegetação, as estepes e as pradarias. Paulo, qual é a diferença entre pradaria e estepe? A pradaria é mais úmida, a estepe é mais seca. Qual é o clima que predomina aqui nessa região? É um clima chamado de semiárido. Qual é a grande característica do clima semiárido? As chuvas são mais irregulares, então chove menos do que o clima tropical e há uma irregularidade nas chuvas. No entanto, o que nós vamos ter aqui? Né? Nós temos aqui, aí você vai falar assim, opa, mas está falando de clima frio também. Claro, na medida em que eu vou para uma área, estou pegando aqui uma região, que essa região é mais alta, a temperatura vai diminuir, ok? Então,
o relevo ele vai interferir na temperatura do lugar. Então, ó, nós temos lugares onde as temperaturas são amenas e as chuvas são escassas, mas se você tiver um solo fértil, coisa que está presente neste lugar, né, você pode utilizar esse lugar de forma bastante intensa para a agricultura, desde que você tenha como fazer a irrigação. Então, nesta área do continente europeu, atividades pecuárias de forma extensiva, as monoculturas, né, são atividades econômicas que vêm afetando muito esse tipo de vegetação. Se você pegar nos Estados Unidos, né, a região central dos Estados Unidos, chamada de planícies centrais, é aquela região onde se tem também grande presença da agricultura. E aí, se eu estou indo do leste dos Estados Unidos para o oeste, né, indo em direção à Califórnia, eu vou passar pelas pradarias, depois eu vou ter as estepes, né, áreas de bastante atividade agrícola, e depois eu vou entrar naquelas áreas mais secas, e aí estou indo em direção ao deserto. E aí tem um detalhe importante, essas atividades econômicas, né, como a pecuária extensiva e as monoculturas, elas têm afetado bastante estes lugares, promovendo nas pradarias, né, um processo de arenização do solo, e nas estepes um processo de desertificação. Aí eu vou trazer para você aqui, né, as explicações desses dois processos de degradação desses solos, para você entender melhor, né, do que eu estou falando. Então vamos lá, ó. Não é numa área europeia, mas quando se fala de arenização, a arenização é um tipo de processo que leva à perda da fertilidade natural do solo, né, a partir do quê? A partir, né, de um processo de pisoteamento do solo. Então você tem, por exemplo, né, pega lá, você tem uma área que é uma área que tem areia, né, então você tem areia aqui, e você tem um solo acima. Aí você tem o gado que vai pisando em cima deste material e ele vai compactando esse material. Aí você tem as chuvas que vêm. Quando as chuvas vêm, né, o que acaba acontecendo? Parte dessa água vai ter uma maior dificuldade para infiltrar, então ela vai escoar. Ou seja, ela vai provocar uma erosão. E aí você tem uma abertura, você vai expor este material. E aí, aqueles grânulos, né, aqueles grãozinhos de areia, eles vão se soltando. Na medida em que eles vão se soltando, o vento vem e vai espalhando esse material. Então, esta formação de arenização, a figura que está aqui, ela mostra Campanha Gaúcha, que é uma área de pradaria, né, aqui no Brasil, obviamente, mas que poderia ser ampliada para qualquer lugar, né, desde que você tenha esse tipo de características, tá certo? Então, vamos lembrar, né, a pradaria é mais úmida do que a estepe. E aí, vamos lá, ó. E no caso da desertificação, o que é a desertificação? É um processo também de degradação dos solos, em que os solos perdem totalmente a chamada fertilidade natural, e em função disso, né, a paisagem local, ela vai se transformando em uma paisagem desértica. Veja, eu não estou falando de clima de deserto, eu estou falando de uma paisagem desértica. Tá certo? Então, é só associar assim, ó, a arenização é um fenômeno típico de lugares mais úmidos, né? Desertificação é um fenômeno típico de lugares com maior aridez. E quando eu olho para este mapa que está disponível aqui, ó, veja que nós temos inúmeras áreas no mundo enfrentando forte processo de, né, desertificação. Eu acabei de falar dos Estados Unidos, olha, eu estou saindo aqui da região das pradarias, indo para as estepes, vindo em direção ao deserto, mas tem intenso processo aqui de perda da fertilidade natural do solo. Quando eu estou olhando para o continente europeu, a mesma coisa, ó, algumas áreas aqui, né, pegando bem forte aí a questão da desertificação. No caso do Oriente Médio, a desertificação tem crescido bastante também, tá? No caso africano, ao sul do deserto do Saara, na região do Sahel, tem aumentado a desertificação. No caso do norte, também tem acontecido a mesma coisa. Então, a perda da fertilidade natural do solo, tanto a arenização quanto a desertificação, são problemas ambientais gigantescos no mundo, e na medida em que nós temos a perda desses solos, nós temos uma redução muito significativa do desenvolvimento, ou da possibilidade de termos agricultura nesses lugares, tá certo? E aí, então, só para destacar, em termos de paisagens, né, porque as paisagens são muito próximas nesse quesito, as pradarias. Então, aqui eu peguei um destaque de uma pradaria na Rússia, né,
e um outro destaque de uma pradaria na região canadense. Aí você fala assim, você está falando de Europa, mas não importa, a ilustração não tem problema. Tá? Então você vai ver que é mais ou menos a mesma situação. Então é aquele relevo, né, que tem pequenas ondulações. Se você estivesse olhando para o Brasil, quem é do sul do Brasil, né, poderia confirmar tranquilamente isso. No sul do Brasil esse relevo é chamado inclusive de coxilhas, né, com pequenas ondulações, né, em que você tem pastagens naturais, e aí você tem basicamente o mesmo tipo de desenvolvimento econômico, né, atividades agropecuárias e atividades da agricultura. E as estepes em destaque, ó. Uma estepe aqui no sul da Sibéria, né? E aí você tem uma estepe no Cazaquistão Oriental, uma estepe em Volgogrado, na Rússia. Basicamente o quê? Uma área plana, com alguns relevos, em algumas áreas um pouquinho mais elevado, e aí você percebe nitidamente aqui, ó, nesse lugar do Cazaquistão Oriental, né? A gente acaba percebendo, o Cazaquistão está na Ásia Central, tá, gente? Mas é a mesma faixa aí, até porque Europa e Ásia, né, formam ali, daria para se chamar de um grande continente ou de um supercontinente, Eurásia, né? São divididos por aspectos histórico-culturais, principalmente. Mas voltando, ó, nesta região, lá no fundo, dá para perceber que na parte mais alta, né, tem gelo na região, né, deste relevo. Então você está numa área onde o clima, né, pode ser frio também. E aí no verão você tem o desenvolvimento, né, de várias atividades, mas o crescimento aí dá para desenvolver várias atividades agrícolas, inclusive. Uma área boa para a produção de trigo. Para fechar, né, uma síntese geral. Então, para fecharmos essa aula, né, sobre a vegetação na Europa, em que nós revisamos não só na vegetação, mas nós vimos clima, nós vimos um pouquinho de relevo e nós vimos a grande interferência ou a grande interdependência, né, que a vegetação tem em relação à, né, questão da latitude, que é a distância de um lugar em relação ao Equador, e em relação à altitude, que é a posição desse lugar em relação ao nível do mar. Então, na Europa, bem lá no norte, eu tenho a tundra, tá? Formada por gramíneas, musgos e líquens. Nós temos uma floresta boreal, né, ou taiga, que predomina sobretudo nas regiões onde há o clima frio, né? Então, ó, está ao sul da tundra e é principalmente formado por coníferas, muito exploradas para atividade madeireira. Nós temos uma floresta temperada, que ela se desenvolve nas regiões de clima temperado, né, com 2 estações bem definidas, verões quentes e invernos frios, e predomínio de árvores caducifólias. Tá? Então, nesta região aqui, conforme está dizendo aqui no texto, essa formação vegetal foi bastante alterada nos últimos séculos pela exploração agrícola e pelo intenso processo de urbanização nos países europeus. Temos aqui no sudeste, ó, estepe e pradaria, que são formações vegetais, né? No sudeste tem gramínea, tem plantas herbáceas, aquela vegetação de médio porte. E tem um detalhe importante, né? Nesta área, principalmente na Ucrânia, tem um solo chamado de Chernozem, que é um solo de alta fertilidade, então muito utilizado para a agricultura. Tem uma vegetação de altitude vai aparecer aqui no sul da Europa, em função dos Alpes, e vai aparecer aqui no norte também, em função dos Alpes escandinavos. Qual é a diferença dos Alpes do sul e dos Alpes do norte? Os do sul foram formados a partir do choque de placas tectônicas e, portanto, são recentes geologicamente. Os do norte foram formados a partir de dobramentos antigos da crosta e tem por volta lá de uns 2 bilhões de anos, né? São muito mais antigos geologicamente, embora em geologia, né, nos processos de formação dos relevos, o tempo aí é uma escala muito diferente. E para encerrar totalmente, a vegetação mediterrânea, ó, desenvolve-se nesta área mais quente, né, do que outras partes da Europa, porém, né, tem uma longa estação seca, então tem vegetação adaptada às condições, tá, desta característica que é a menor quantidade de água disponível. Dito isto, nós finalizamos aqui esta aula. E aí quero te fazer um convite novamente. Ó. Esse é um conteúdo que é abordado bastante no 9º ano do ensino fundamental. Tá? E aí te dá uma dica. Ó. Quando você for estudar esse tema, eu peguei várias imagens de vários materiais diferentes. Então pega lá o seu material de estudos, né?
vai conferindo as imagens que eu estou trazendo, as informações que eu estou trazendo, e vai relacionando-as com textos, né, e mapas do seu material de estudos. Isso vai te ajudar. Se você tiver algumas dúvidas, ou várias dúvidas, ou qualquer dúvida, né, pode deixar aí no comentário do vídeo, que na medida que for possível, eu vou responder para você, tá certo? Eu desejo a você bons estudos, eu desejo a você muita, né, aprendizado nesse tema, e que nós possamos seguir juntos aqui no canal da Escolha Educação, pedindo para que você, de novo, se inscreva no canal, pedindo para que você, né, também dê o seu like e divulgue essa aula aí, porque aí vai ficar bem mais fácil de estar trabalhando, tá certo? Um grande abraço, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.